Grande do Sul teve um aumento de mais de 40% nos casos de feminicídio. Isso é 10 vezes mais do que a média nacional de 4%. O estado está na terceira posição do ranking nacional, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo. No ano passado, foram registrados 117 casos de feminicídio no estado, contra os 83 registrados em 2017. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 6 em cada 10 vítimas são negras e a maioria foi morta em casa pelo marido ou ex-marido. Para falar sobre este assunto, está com a gente a vice-presidente do Conselho Municipal de Direito das Mulheres de Canoas, Fabiane Lara dos Santos. Seja bem-vinda, Fabiane. Obrigada a todos. Bom, infelizmente, aqui eu vou botar esse advérbio, porque precisamos falar que, infelizmente, esse crescimento de 40% nos casos aqui que a gente está registrando, muito nos envergonha. O que vocês acreditam que possa ser o causador disso? Por que o Rio Grande do Sul apresenta esses números em específico e esse aumento? A gente tem falado cada vez mais, tem gritado contra a violência, contra esse tipo de situação, contra a violência contra a mulher. Por que a gente teve um aumento em um ano, quando esse assunto se intensificou e voltou à pauta? Como é que a gente pode explicar esses números tristes? Eu acho que são vários fatores, né? Boa noite pessoal que está em casa, boa noite pelo convite. Mas essa estatística, ela mostra uma realidade do quanto o Sul ainda se prende em tradições machistas. Né? E dentro do comportamento, da conjuntura política que hoje nós temos, em que nós temos aí falas que muitas vezes não dá a real dimensão do que é o direito da mulher, ou a lei do feminicídio, a própria Lei Maria da Penha, facilita com que os homens, em geral, acreditem que eles não vão ser punidos e que, pelo fato dessa mulher ser propriedade, principalmente no interior, onde a gente tem aí aquelas tradições muito fechadas, né? Que é geralmente no ambiente familiar, enfim, são vários fatores, mas o Sul sempre foi um campeão na questão do machismo contra a mulher. Né? Sim. Agora, há um perfil pré-estabelecido de vítimas de feminicídio? Se sim, quais seriam as características? E tem o número que a gente citou aqui e chama atenção, né? 6 em cada 10 vítimas são negras. E a maioria, e aqui isso fica difícil até de entender, um ex, a gente entende essa situação de posse e o ciúmes, porque a pessoa segue a vida. Agora, o marido em casa, né? Esse sentimento de posse junto à família, por exemplo, às vezes na frente de familiares. Sim, ela é uma estrutura cultural, né? E dentro dessa estrutura cultural, a mulher negra, ela sempre, historicamente, ela sempre teve dentro da pirâmide à margem disso tudo. Então, ela é sempre a mais vulnerável nessa situação de violência doméstica, historicamente. Porque quando tu pega o histórico, pegando a questão racial da mulher negra, historicamente, é compreensível por que ela acaba ainda tendo esses números mais elevados do que em relação à mulher branca. Sim. Então, aí nós temos aí uma composição cultural de discriminação, enfim, entra vários fatores aí que faz com que fique à margem e essa mulher negra também tem a maior dificuldade de ir denunciar os casos de abuso, o caso de agressão familiar. Sim. Ainda na ideia de perfil, a gente pode imaginar que existe um perfil definido por classe social também? Ou a violência contra a mulher, ela está na periferia, ela está nos bairros nobres, enfim? A violência da mulher está em todas as instâncias da sociedade. Hoje em dia a gente debate mais sobre esse tema, apesar da conjuntura da desinformação que está acontecendo, de não querer trabalhar a questão de gênero, enfim. Mas a mulher sempre foi alvo de discriminação e com problemas sérios de violência, Sim. né? Ela é cultural e enquanto nós tratarmos isso apenas como uma função de repreensão, de repreender o culpado e não de trabalhar a consciência e não de ter esse debate amplo com a sociedade e o papel do Estado fundamental, né, nessa divulgação, fica complicado, porque nós temos uma lei tão forte que nem a Lei Maria da Penha, quanto a lei do feminicídio. E mesmo assim está acontecendo esse aumento.
É isso que chama atenção, né? Essa é a questão. Enquanto a gente não trabalhar com essa questão da gente trabalhar essa questão de gênero, entendendo o que é o machismo, como o machismo estrutural, ele está em todas as classes sociais, não só na periferia e também nem tão pouco só na classe social mais alta. Ela transita em todos os âmbitos. Agora, tem um número que chama atenção, né? A informação de que isso são números apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 7 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio possuem apenas o ensino fundamental ou médio. A escolaridade também é um fator que a gente pode... dá para entender que existe violência doméstica em todos os ambientes, não importa qual bairro, qual classe social. Sim. Mas há uma pontuação muito forte, pelo menos, com esses números que se apresentam, né? Sim. Como é que a gente pode entender também escolaridade, informação, isso também ajuda a gente No dissipar? momento que a escolaridade conta que, se, por exemplo, a mulher que larga os estudos, né, que não termina aquele estudo, já por estar num relacionamento, e geralmente Abusivo. naquele relacionamento abusivo, que já induz ela a ter que largar a escola, ter que deixar de lado a sua vida pessoal ou a sua vida profissional para que fique ali do lado do seu companheiro, ela entra dentro dessa estatística, que é a estatística mais... com mais veracidade dentro da nossa realidade brasileira, brasileira como um todo, né? Porque é sabido que dentro das classes sociais, essa questão da escolaridade conta muito. Sim. Conta muito pelo fato de informação. Isso já é um né? indício, por exemplo, de um relacionamento abusivo, aquela coisa de, não, você não vai mais estudar, você não vai mais trabalhar, você vai ficar em casa, porque o lugar de mulher é em casa. Com certeza. E aí já é o caso da Lei Maria da Penha, que já está previsto, né? Porque é uma relação patrimonial, uma violência patrimonial, né? Isso já está previsto dentro da lei? Da lei. A Lei Maria da Penha, ela é bem completa. O feminicídio é a etapa final. Sim. É bom a gente entender isso. Ela não cobre só o caso da agressão, né, física, aquela que a gente pode até ver um indício, né, na presença de um machucado no corpo da pessoa. Psicológica, moral, verbal e patrimonial. Tudo isso envolve a Lei Maria da Penha. Porque... Isso é importante a gente falar, já pode, a partir disso, denunciar, olha, meu marido está me proibindo de fazer certo tipo de coisa. Inclusive, saindo daquele ciclo de violência e evitando um possível feminicídio no futuro, porque esse ciclo de violência chega, no final das contas, no feminicídio. Bom, isso é importante você já prestar atenção nesses detalhes, porque a gente já pode evitar uma violência ainda maior com essas primeiras ações. Quais são as medidas de combate ao feminicídio empregadas aqui no Estado, que tu tens conhecimento? Acredita que as delegacias especializadas no crime, no feminicídio, os crimes contra a mulher, são eficientes? A gente precisa ainda de mais estrutura, na tua concepção? Só a delegacia da mulher, ela não vai dar conta. A parte da delegacia da mulher especializada é pela escuta qualificada que ela vai dar à mulher, né? E também no procedimento da polícia em relação aos casos. Sim. Mas só a delegacia, ela não é a única porta da mulher. Ela tem que ser encaminhada para o CRM, tem que ter a implantação de toda uma rede de proteção àquela vítima. Então, nós no estado do Rio Grande do Sul tem a Rede Lilás, que está desfragmentada e que agora está acontecendo mais audiências públicas do Legislativo, propondo ações em que retome aí as casas-abrigos do estado, para que mulheres possam realmente fugir dos seus agressores. Não, porque a medida protetiva é só um papel. Sim. Vamos falar sobre a medida protetiva, né? Chamada medida protetiva fornecida pela polícia às mulheres que denunciam casos de violência. Por isso é importante a denúncia, né? Acima de tudo. Acredita que realmente seja eficaz? Como é que funciona? Tu disseste que é apenas um papel. Exato. Como é que funciona? E como é que isso pode deixar de ser um papel e ganhar um valor, um símbolo ainda maior? Tá toda a estrutura da rede muito bem interligada e tudo funcionando muito bem casado. Nós temos aí a Patrulha Maria da Penha, que seria o acompanhamento dessas medidas protetivas, no caso dessas mulheres que têm essa medida. Então, o fato de investimento ainda maior na Maria da Penha, nas casas-abrigo, elas facilitam, elas dão a sensação de realmente de proteção da mulher e a possibilidade dessa mulher realmente sair daquele ciclo de violência e ficar livre do agressor. Porque a medida protetiva, realmente, quem garante que ele vai manter os metros que precisa afastado? E quando chega ao fato de que um homem vai ameaçar uma mulher, que vai matar essa mulher,
não tem que pagar para ver. Sim. Então, toda a proteção a essa mulher, o acompanhamento dessa mulher, ela tem que ser monitorada sempre. No mínimo, uns 2 anos após a medida protetiva, no caso Sim. do acompanhamento de como está a vida daquela mulher, né? E como é que foi esse processo dela se libertar desse ciclo de violência. Aqui tem um detalhe muito importante, a gente já conversou sobre isso, mas eu acredito que seja sempre bom a gente ressaltar, porque hoje o entendimento do que é ser mulher, se reconhecer como mulher, é muito mais amplo do que a gente imaginava há muito tempo atrás. Quando a gente fala sobre violência de gênero, as mulheres, podemos chamar assim, trans, enfim, aquelas que se reconhecem mulheres Sim. e têm relacionamentos, e esses relacionamentos também às vezes são abusivos, né, e com violência. A Lei Maria da Penha também protege essas mulheres? Protege. Então elas podem fazer, elas são recebidas da mesma forma, são acolhidas da mesma forma. E assim como elas também serão enquadradas caso acontecendo o ato de perder a vida durante esse processo no feminicídio. No feminicídio. Não importa a formação de qual tipo de Não. casal, ou quem é o agressor. Não. O sujeito ativo agressor, ele pode ser tanto homem como mulher. Né? Porque a gente fala do machismo estrutural como se fosse uma coisa só do homem, mas a mulher também reproduz o machismo. É verdade. Verdade, a gente já discutiu isso aqui. Bom, só para ficar claro aí para você de casa, o crime é classificado como um feminicídio quando é violência de gênero ou doméstica. Entre esses dois, quais são os mais recorrentes, por exemplo? A doméstica e familiar. Isso é o que mais assusta, É né? o que mais assusta. São É sempre pessoas por muito companheiros, próximas. Sim. ex-companheiros, ex-namorados, namorados, né? Às vezes com a presença até mesmo de filhos, parentes próximos. Aconteceu o caso de uma situação, de uma reportagem que o pai matou a mãe na frente dos filhos. Né? E tudo porque não estava aceitando a separação. Sim. Então, aí tem um agravante dessa lei. Bom, alguns dados apontam que existe uma tendência, agora preste atenção, existe uma tendência, segundo esses estudos, alguns dados, de diminuição nos casos de feminicídio em 2019. A gente está com os números desse aumento de 40%, Sim. comparando 2017 e 2018. Essa é a expectativa da tua parte e se essa expectativa realmente existe, a que se deve isso? São as redes protetivas, a mídia tratando mais sobre o assunto, o encorajamento das mulheres, elas estão se sentindo mais encorajadas a realizarem a denúncia? Eu acho que são todos esses fatores. São todos esses fatores, não é uma coisa só. Sim. Tem que entender que se tivermos uma rede de enfrentamentos, um Estado que realmente propicie políticas afirmativas com qualidade e com muita divulgação e debate, e também levando esse debate para dentro das escolas, Sim. que é mais importante. E entender que não é uma questão de ideologia de gênero, que nós estamos falando aí de uma mudança cultural, de um comportamento, né? Que hoje em dia não faz sentido nenhum mais o homem se sentir da maneira como ele vem se mantendo Sim. nesse ranking de eu sou o topo da cadeia alimentar. Sim. E a outra pessoa, a mulher, é uma propriedade. Exato. Bom, eu quero agradecer a presença da vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Canoas, Fabiane Lara dos Santos. Eu espero te encontrar num momento mais auspicioso e festivo, com redução desse número. A gente espera que essa tendência que os dados estão apontando, apesar da gente estar falando hoje de um comparativo muito triste entre 2017 e 2018, se os dados apontam para uma redução nesse tipo de crime, a gente torce que a tendência, né, se concretize. Seja diminuição. Né? E eu espero te encontrar num momento melhor para a gente falar sobre números melhores. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada à Ubra TV também pelo convite. Seja sempre bem-vinda, Fabiane. Obrigada. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro.